E aí, gente, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma aula de Arduino aqui da nossa oficina de Arduino. E dessa vez a gente vai ver um pouquinho sobre push button. Vamos começar aqui botando o Arduino aqui no nosso Tinkercad, arrastando ele para cá e vamos procurar o botão. Se a gente não digitar nada, ele já aparece aqui, ó. Então a gente já pode pegar. Vamos deixar ele aqui do lado por enquanto. Vamos pegar uma placa de ensaio. Temos uma, perfeito. Então o que vai acontecer nesse experimento aqui hoje é que a gente vai colocar um botão, montar o circuito, né? A gente vai ver que existem várias formas de se montar um circuito com o nosso push button. Tem o que a gente chama de um pull down, tem também o que a gente chama de pull up, e dependendo da maneira como a gente monta o circuito, vai mudar também o código, a lógica que a gente vai ter que usar. Então, vamos começar aqui montando primeiramente um pull down, tá bom? Então, vamos entender aqui primeiro como é que funciona o botão. Ó. O botão, ele tem terminal 1B, como vocês estão vendo aqui, e o terminal 1A. Tem aqui do outro lado o terminal 2B e o terminal 2A. O terminal 1B, ele está ligado com o A. Esse lado aqui está sempre ligado aqui a esse outro, tá bom? Então é como se a gente tivesse feito uma ponte entre essa parte de cima da protoboard e essa parte de baixo aqui. Agora, o terminal 2B é a mesma coisa aqui, né? Ele está ligado com o terminal 2A. E essa parte de cima agora está como se fosse com uma ponte aqui, que é o push button, com essa parte aqui de baixo. Então o que vai acontecer? Quando a gente não aperta o botão, esse lado de cá, o 1B e o A, não está tendo ligação, contato com o lado de lá, que é o 2B e o 2A, que é esse aqui, tá? O lado 1 não tem contato com o lado 2. Quando a gente aperta, a energia passa e aí, nesse caso, o lado 1 vai ter contato aqui com o lado 2. Então a gente tem que entender isso e montar o circuito e saber como isso vai afetar a nossa lógica. Vamos começar aqui, ó. Primeiro a gente tem que botar GND e os 5 volts, né? A gente vai precisar de 3 cabos, basicamente. Vai ter que ligar no pino GND para fechar o circuito, 5 volts, né? Então esses dois são essenciais. E também a gente precisa de uma porta digital, qualquer uma dessas aqui, para fazer a leitura do nosso botão. A gente vai usar o comando digital read. Então, vamos montar aqui o circuitinho. Além dos 3 cabos, a gente precisa também de resistor. Por que a gente precisa de um resistor? Porque o nível lógico do botão, na verdade, das portas digitais, ele fica oscilando, ele não fica parado. Então ele tem uma oscilação natural ali. Então isso pode atrapalhar a análise. Vai parecer que o botão às vezes está apertado quando não está. E isso pode dar algum problema aí no nosso projeto. Para estabilizar o nível lógico da porta digital, onde a gente vai estar fazendo a leitura, é legal que a gente bote um resistor. E esse resistor tem que ter 10 kΩ ou 10.000 ohms. Então aqui já temos um resistor de 10.000 ohms. A gente bota aqui. Podemos girar o resistor aqui em cima, só clicar aqui algumas vezes, vamos encaixar ele aqui. E aí vamos ligar aqui, ó, no nosso GND. Muito bem, já está ligado no GND. Aqui a gente vai fazer a nossa análise, na porta 8, vou deixar verde mesmo, o cabo verde vai ser a análise. E aqui do outro lado a gente pode fechar com os 5 volts. Muito bem, o circuito já está montado. Cometi um pequeno erro aqui, botei ele no GND, vamos arrastar aqui, agora está certo. Muito bem, o circuito está montado agora, só resta agora a gente botar a lógica. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Está chegando 5 volts aqui pelo cabo vermelho, está energizando, né, botando tensão nessa fileira grandona de 30 pininhos, 30 buraquinhos. E aí, essa tensão está passando pelo cabo vermelho, chegando em um dos lados aqui do nosso botão, no terminal 2B, né, no lado 2, digamos assim. E esse lado está com tensão. O lado de cá, o lado do resistor, não está com tensão. Ele está muito pelo contrário, está ligado aqui nesse cabo preto, que está numa fileira maior, que está ligado em outro cabo preto, que está ligado no GND. Esse lado aqui está com nível lógico baixo, que é onde tem o nosso cabo aqui verdinho, indo na porta 8, fazendo a análise do nosso botão. Então, se a gente não apertar o botão, não há uma ligação aqui, e, portanto, o cabo verde retornará nível lógico baixo. A função que a gente vai usar, a digital read, ela retorna 0 ou 1. Então, o valor que vai estar sendo retornado aqui é 0. Tá bom? Agora, se a gente apertar, a energia, os 5 volts que estão chegando desse lado aqui, vão conseguir passar para cá, enquanto a gente estiver apertando o botão. Ao fazer isso, a gente vai, se fizer uma análise nesse momento, a gente vai ver que o nível lógico é alto, ou seja, o valor retornado pela função digital read será 1, tá bom? Então vamos ver agora o código, como é que a gente pode fazer. Muito bem, aqui estamos, vamos ver o código agora. Primeira coisa que a gente tem que fazer é botar pin mode 8 input, porque o botão é um input, é uma forma do usuário botar informação dentro do circuito eletrônico. Outra coisa que a gente pode fazer é modificar isso aqui. Ao invés de botar pin mode 8 input, a gente pode fazer uma definição aqui em cima, ó, como botão 8. Botei tudo com letra maiúscula, isso é um erro comum. Eu esqueço
porque eu estou com a caixa alta ligada. Em vez de botar aqui pin mode 8, a gente pode botar pin mode botão. E aí ele é um input. Outra coisa que nós temos que fazer agora, né, é fazer com que a gente consiga ler, né, e mostrar no monitor serial, por exemplo, a leitura do botão. Então vamos inicializar o monitor serial aqui. Depois de inicializar o monitor serial, a gente vai ter que fazer uma leitura do botão. E para isso a gente pode criar, por exemplo, uma variável int leitura e fazer ela receber a função digital read no pino do botão. Essa função aqui, ela funciona de forma muito semelhante com a digital write, só que só tem um parâmetro aqui dentro dela, né? A gente vai botar um pino, no caso aqui é o pino 8, eu botei a variável botão, a definição botão, aliás, e a gente vai fazer a leitura, portanto, dessa porta, a porta 8. Feito a leitura, a gente pode botar aqui, ó, serial print ln, né, que é aquele comando, aquela função que vai mostrar no monitor serial o que? Uma variável aqui, no caso é a variável leitura, que está recebendo, né, a leitura do botão, no pino 8. Então agora a gente pode iniciar a simulação e ver como é que acontece. Notem que está aparecendo 0 direto aqui. Se eu apertar o botão, vai aparecer 1, como apareceu agora. Se eu tirar o dedo do botão, vai voltar a 0. Isso acontece por causa de tudo que eu expliquei. Isso aqui é um circuito de botão e a gente botou a análise, o cabo verde, né, que está fazendo a leitura do botão, do lado aqui do resistor e do GND. Logo, quando a gente não está apertando o botão, os 5 volts não estão chegando aqui no lado do cabo verde. No lado do terminal 1, né? Terminal 1B e terminal 1A. Então a leitura é sempre 0 quando não apertamos o botão. Ao apertarmos, a energia chega lá no cabo verde e, portanto, a análise é 1. O valor retornado é 1. Muito bem. Esse tipo de circuito aqui que vocês viram, que a gente acabou de montar, a gente chama de pull-down. Por quê? Porque a análise está sendo feita do lado aqui que vai ter o GND e, portanto, ela retorna sempre um valor 0, né? Um valor baixo, nível lógico baixo. Ela só retorna nível lógico alto quando apertamos o botão. Então é por isso que a gente chama de pull-down. É como se a gente estivesse forçando a leitura a ser 0 o tempo todo, exceto quando apertamos ali o botãozinho. Temos também um tipo de temos também um tipo de circuito que a gente chama de pull-up, que, como já dá para deduzir, né, se você entende um pouco de inglês, é o oposto, digamos assim, do pull-down. A gente vai forçar a análise a ser sempre positiva, a ser sempre nível lógico alto, e quando apertamos o botão, a análise não será mais nível lógico alto, será nível lógico baixo. É por causa desse jeito de montar o circuito, às vezes o nível lógico fica invertido, né? Nesse caso aqui, ele está sempre sendo negativo e quando a gente aperta é positivo. Num circuito pull-up, ele vai sempre ser positivo e quando a gente aperta, ele fica nível lógico baixo, né? Eu falei negativo, mas é nível lógico baixo, nível lógico alto. Bom, então vamos entender aqui como é que a gente vai montar esse circuito aqui. Vamos fechar o código e fazer algumas pequenas modificações aqui. Ao invés da gente botar o nosso resistor ali do lado do GND, a gente bota ele do lado dos 5 volts. A análise tem que ser feita aqui, ó. Também na porta 8, né, de preferência. E aqui a gente bota no GND normal. Isso aqui é o que a gente chama de pull-up. Por quê? A energia vai estar chegando por aqui, passou pelo resistor para estabilizar o nível lógico da porta digital que vai fazer a leitura, e aí a porta digital está fazendo a leitura. Naturalmente que ela vai retornar o quê? Nível lógico alto, porque a energia está vindo para cá, né? A tensão está vindo até aqui, no terminal 1 do resistor, passa para outra fileirinha aqui, para outra coluna de pinos, e chega aqui no cabo verde. Então, a leitura vai ser sempre 1 aqui. E aqui do outro lado, né, vai estar o nosso GND fechando o circuito. Só que o circuito está aberto quando a gente não aperta aqui o botão. Quando a gente aperta o botão, a energia vai fazer esse trajeto aqui, ó. Vai passar pelo botão, vai chegar aqui no GND e fechou o circuito. E a análise, portanto, será negativa. Negativa não, será 0. Então, vai ser nível lógico baixo. Isso inverteria a lógica aqui do nosso sketch. Se a gente quisesse, por exemplo, acender um LED quando a gente aperta o botão. Teria que botar uma condicional um pouquinho diferente. Então, vamos abrir aqui o código. Vou deixar o mesmo código. Vamos iniciar a simulação. Ó, o número agora é 1. O resultado dessa função ali, da digital read botão, está retornando 1, né? O resultado é 1 agora. Se eu apertar, vai virar 0. Se eu deixar de apertar, vira 1. Isso acontece porque agora a gente está num circuito de pull-up. Existe ainda uma outra forma da gente usar o push button, vou mostrar aqui em outro circuito, que é usando um resistor interno do Arduino. Essa forma é muito prática, porque se você não quiser botar um circuito com um resistor, o resistor de 10K, você pode simplesmente empregar esse resistor interno do Arduino usando a sua programação, né, usando um código específico, e aí a sua porta digital não vai ficar com o nível lógico dela oscilando, e você não precisará botar um resistor ali no seu circuito. É muito mais fácil agora, a gente liga direto aqui numa porta qualquer, botei na porta 2, e aqui no GND, e o circuito acabou. A gente pode inclusive copiar o código aqui do nosso Arduino aqui do lado. Agora que a gente copiou o código aqui, a gente tem que fazer aquela modificação que eu falei. Em vez de botar simplesmente aqui, ó, no pin mode botão input,
a gente precisa botar input underline pull-up. Isso aqui seria o nosso pull-up automático, usando o resistor interno do Arduino. Ao colocar input pull-up aqui no pin mode, é como se a gente estivesse ligando, digamos assim, colocando no circuito o resistor interno. E aí o nível lógico dessa porta aqui da D2, da porta digital 2, não vai oscilar. E a gente vai poder usar tranquilamente aqui o nosso botão. O circuito não precisa estar ligado no 5 volts nesse caso. Quando a gente usa o input pull-up, a gente só precisa pegar a porta digital, ligar num dos lados aqui do botão, e do outro lado a gente liga direto no GND e já está tudo ok. Ele vai ter que retornar 1 o tempo todo. Agora sim. Retornou 1 e se eu apertar vai retornar 0. Tá bom? Então é como se fosse um pull-up automático. É a mesma forma, na verdade funciona da mesma forma que esse circuito aqui do lado. Esse aqui é um pull-up também, vai ficar retornando 1 o tempo todo. E por que é importante a gente saber a diferença entre pull-down, pull-up e tudo isso, né? Bom, imaginem que vocês queiram ligar um LED. Vamos incorporar um LED aqui no nosso circuito. Vou pegar aqui um LED, vou botar ele aqui. Vou girar o LED, vou botar um resistor aqui, vai ser um resistor de 220 ohms, e vou ligar aqui no GND. Pronto, o circuito do LED está montado. Liguei ele no pino 3 e vou mandar um comando aqui para ele acender sempre que eu apertar o botão. Como é que a gente pode fazer isso? A gente clica em código, clica no Arduino, né? Clica no código, e agora a gente não precisa mais usar aqui o serial begin, porque eu não quero mais mostrar aqui no monitor serial. Vou deixar mostrando, porque é didático, né? É bom a gente ver o que está acontecendo, mas não há necessidade, ok? A gente poderia apagar muito bem. Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar uma condicional, e aí nós vamos botar se leitura for igual a 0, então digital write LED high. E aí a gente fecha a condicional. Se não, acho que é bom botar um se não, né, para o LED apagar, a gente bota digital write LED low. Um detalhe, eu esqueci de fazer a definição aqui do que é o LED, né? LED 3. Pronto, o LED está na porta 3. Outra coisa importante que a gente tem que fazer é botar o pin mode do LED, né? Então, eu vou botar aqui LED output, diferente do botão, o LED é um output, o botão é input. Muito bem, não pode esquecer desses dois comandinhos aqui, falando que o LED está na porta 3, né? E falando que ele é um output. Feito isso, a gente tem a nossa condicional aqui. Se a leitura do botão for 0, a gente vai ter que ligar o LED, senão a gente vai apagar o LED. Fechando aqui o nosso else, e essa chave aqui está fechando o nosso void loop. Vamos iniciar a simulação e ver se funcionou. Está retornando 1, significa que eu não estou apertando, porque isso aqui é um pull-up, né? Então ele retorna 1 o tempo todo. Se eu apertar, a leitura vai ser 0. Se for 0, o LED tem que acender. O LED acendeu, funcionou. Vou tirar o dedo aqui do botão, o LED apagou. Então está funcionando muito bem. Bom, se a gente estivesse lidando com um pull-down, seria um pouquinho diferente. A gente teria, por exemplo, vamos vir aqui nesse circuito aqui. Vamos refazê-lo para que ele seja um pull-down e vamos tentar usar o mesmo código aqui, vou até copiar ele, para ver se funciona. Não vai funcionar, o LED vai ficar aceso o tempo todo. Por quê? Bem, porque se a leitura for 0, o LED vai ficar aceso. Só que a leitura será o tempo todo 0, porque vai ser um pull-down. Então, essa é a diferença entre você ter um pull-up e um pull-down. Muda a forma como você vai fazer os ifs. Então, essa é a diferença de você ter um pull-up ou um pull-down, né? Isso vai mudar um pouco a forma como você vai fazer a sua lógica, os ifs, as condicionais. Se a leitura for igual a 0, em um pull-up é quando o seu botão não está sendo pressionado. Agora, se a leitura for igual a 0, em um pull-up é quando você apertou o botão. Agora, em um pull-down é quando você não está apertando o botão. Então você tem que ter isso em mente na hora de de escrever o seu código, de fazer a sua lógica aí. Pronto, temos aqui um pull-down, temos que colocar o LED também. Muito bem, temos aqui o nosso circuitinho. Vamos ver como é que está o código dele, se está tudo certo. O botão está no pino 8, o LED está no pino 3. Temos um input, temos um output, habilitamos o monitor serial porque é legal mostrar. Temos aqui uma variável leitura recebendo a leitura do botão. Serial print vai mostrar aqui no monitor serial, né? Tudo a leitura que a gente fizer. E aí temos a nossa condicional. Se for igual a 0, a gente vai acender. Vamos ver o que acontece. Ele acende o tempo todo. Por quê? Porque é o pull down. Então agora ele está ficando 0 o tempo todo e, portanto, o LED acende. Se eu apertar ali, ele vai apagar. Então a lógica ficou invertida nesse caso porque é um pull down. Então a gente sempre tem que ter em mente que, dependendo aí do nosso circuito, o código vai ter que se adaptar a ele. Se a gente quisesse automatizar aqui o LED acender com o pull down, a gente teria que trocar aqui, botar 1 para a simulação, né? Primeiro, a gente vem aqui e bota 1. E aí, nesse caso, funcionaria muito bem. Está apagado. Se eu apertar, ele acende. Perfeito? Então, por essa aula aqui era só. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço. Tchau, tchau.